Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live daqui a pouquinho, 5 minutinhos aí pra gente entrar, esperar a nossa convidada de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta sobre autismo e que queira enviar por aqui também já pode. E aí a gente vai tentando esclarecer aí para vocês no decorrer da nossa live. Boa noite, Mirella, Cachoeira do Sul, presente aqui com a gente, que legal, seja bem-vinda, é um prazer a gente poder estar aqui hoje falando de forma mais clara possível, né, não tanto de forma técnica, mas tentar trazer para vocês um pouquinho mais de leveza para esse tema que hoje afeta tantas famílias, né? E traz aí às vezes aquele sentimento de insegurança quanto ao quadro, aquele sentimento muitas vezes de negação também, né? Então que a gente possa entregar um pouquinho mais de informação para as pessoas e praticar essa educação em saúde, né? Que eu acho que é o mais importante, é o que a gente precisa para melhorar o foco de saúde pública que a gente tem, né? Então chegou a nossa convidada linda. Eu vou convidar. Aí. Oi, Jô. Acho que deu uma falhazinha na conexão. Enquanto a Jô vai se reconectando aí com a gente, se alguém tiver perguntas relacionadas ao tema da live de hoje, pode ir mandando por aqui. A gente vai tentar responder o máximo possível delas, que estiverem dentro do nosso alcance de conhecimento sobre a causa. Que honra! Tem gente aí, meus colegas, minha professora Tatiana, minha mentora lá do início da graduação. Que honra ter você aí. Também já vou aproveitar esse iniciozinho de live aqui com vocês para pedir para. Eu vou lançar hoje o card da próxima live. Então, quem tiver alguma dúvida relacionada ao tema, pode comentar ou na postagem, ou me mandar via direct, para a gente ir abordando nossos convidados aí, para eles irem esclarecendo durante as lives as dúvidas que forem surgindo. Vamos ver se vai dar certo a conexão da Jo agora. Para quem está assistindo aí com a gente, envie a nossa live para mais pessoas, né? Que a gente possa atingir mais pessoas para falar um pouquinho mais sobre saúde, né? Que a gente possa entregar mais educação em saúde para quem está à nossa volta. Jo, é um prazer enorme contar contigo aqui na minha primeira live, no pontapé inicial desse projeto que eu tanto tempo queria pôr em ação, que é a gente conversar de forma simples e clara para toda a população
não aquela coisa engessada de termos técnicos, né? Que a gente possa levar a educação em saúde para o máximo possível de pessoas que estão à nossa volta. Obrigada, de coração. Eu te agradeço, Ana. Coisa linda, né? Esse projeto, esse trabalho que tu vai passar a fazer agora, né? Como falta isso, né? Isso para mim, mãe, assim, hoje falta muito em todos os lugares. Essa questão da informação, né? Tá bem acompanhada, Convidado né? especial, ó. Tá bem acompanhada. Tá, o Beni já deu o ar da graça dele, tá ótimo, né, Beni? Já. Então tá, gente, sem muitas delongas, porque aqui tem uma mamãe aí do outro lado da tela falando com a gente também, tem uma mamãe. Então vou apresentar brevemente a Jo, tá? A Jo é técnica de enfermagem, formada há mais de 11 anos aí, tem uma vasta experiência dentro da área da saúde como cuidadora, né, Jo? Mãe de duas pérolas lindas, maravilhosas, que essas duas pérolas preciosas foram diagnosticadas com autismo, e isso fez a Jo sair um pouquinho da parte de prestadora de cuidados para receber os cuidados, né, Jo? Então, eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho aqui, de forma aberta, bem livre, como é que foi, primeiramente, quando tu recebeu esse primeiro diagnóstico lá com o teu pequeno? Então, como o Vicente hoje tem 6 anos, né? E o Vicente, ele falando dentro do desenvolvimento que a gente espera de dentro dos marcos do desenvolvimento, ele não se desenvolvia. O tempo ia passando e ele não adquiria habilidades, né? Ele era uma criança muito calma e não interagia, não aceitava interação social, não brincava adequadamente com o brinquedo, contato visual, então ele não tinha as habilidades, né? Já estava se passando aí mais de um ano. Com 1 ano e meio a gente começou, a gente levou para a pediatra dele. E a pediatra encaminhou na época para terapeuta ocupacional, que avaliou. Aí com o olhar dela ali, além do que eu como mãe já tinha visto, ela acrescentou algumas coisas em cima. E se iniciou a investigação e as terapias, né? Inicialmente ele fazia o acompanhamento com o terapeuta ocupacional e fono. E com neuro, né? Só que não sei se porque há 4 anos atrás o diagnóstico não era tão rápido. A gente sabe que ele não é fácil de ser feito, né? Que é algo muito Sim. comprometedor que acaba, né, envolvendo muito, né? Mas o Vicente recebeu as intervenções desde 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que foi quando começou as terapias, só que o laudo só veio com 4 anos. Né? Ele Uhum. tinha um laudo de atraso apenas, porque ele é uma criança muito tranquila, que acabou com as terapias se desenvolvendo muito, né? E então ficava-se na dúvida se era ou não. Mas aí, Sim. conforme o tempo foi passando, algumas dificuldades foram sumindo, outras aparecendo, e aí surgiu o laudo. Mas ele sempre recebeu as intervenções desde 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Sempre foi acompanhado, com exames, com neuro, com todos os profissionais dele, né? Uhum. E diferente dela, né, que estava se desenvolvendo adequadamente, que é a Giovana, hoje ela tem 2 anos, né? E a Gi, ela estava indo super acompanhando ali o desenvolvimento, né, os marcos, ela falava, ela se comunicava super bem, ela tinha contato visual, ela interagia, e ela simplesmente teve uma poda, né? Ela acessou praticamente 90% disso tudo, né? Uhum. Ela regrediu, é o que se fala do autismo regressivo, né? Sim. E E aí, como é que foi pra ti, assim, Jo, quando tu recebeu porque para muitas famílias tem muita gente que parte para aquela negação, né, para aquela fase, a gente chama de luto também, né, que é quando a gente recebe uma notícia dolorosa que a gente não espera, né? Então, como é que tu reagiu, tu como mãe, né, naquele momento, como é que tu reagiu frente a esses sinais
né, que primeiramente o Vicente te dava muito antes de receber o diagnóstico médico? Como o Vicente, assim, eu acho que devido ao já ficar atento, porque ele começou com os sinais, eu mais ou menos que já imaginava e comecei a preparar, e se prepara tudo, né? Porque é uma coisa que é contínuo, o acompanhamento ele tem que ser contínuo, as terapias elas são contínuas, elas são muito frequentes, o que não te permite, às vezes, muitas vezes, que tu tenha um trabalho, porque Sim. não é uma coisa que você, vou marcar fono semana que vem, daqui 15 dias eu vou de novo, marco de novo. Não, faz 4 anos que ele vai na fono no mesmo dia e no mesmo horário e ele segue essa rotina. E que para Assim, eles é importantíssimo também ter seguir a essa rotina, rotina, né? isso, seguir a rotina e ele teve troca de profissionais assim, mas ele não sentiu, ele não sente muito, tanto a mudança de rotina para ele não cai tão mal assim, ele consegue se adequar, né? Tanto Uhum. que a gente precisou trocar os profissionais. Teve a questão da pandemia também, né? Que daí ele passou a ser atendido em casa, né? Também. E não alterou, né? Mas é uma Que coisa que bom. a gente precisa ter muita cabeça no momento. A rede de apoio conta muito, porque os profissionais, Sim. o neuro, ele te dá o laudo, ele só te entrega o papel. Ele faz uma orientação ali, ele só te entrega o papel e a gente busca o restante, né? E Sim. tem que ter essa separação do receber a notícia e ver o que fazer com ela. Eu poderia ter entrado É. num estado de luto, de choque, de não aceitar, o que ocorre muito ainda, né? Sim. E fazer algo por ele, proporcionar condições para que ele se desenvolvesse, porque ele precisava se desenvolver. A gente não sabia qual seria a limitação dele. Inclusive, teve avaliações assim que me disseram, Josi, provavelmente é autismo, e se for autismo, provavelmente ele não fale. Eu disse, bom, Uhum. vamos oferecer O oportunidades que para a que ele gente puder. fale. Se ele não falar, tranquilo, daí a gente vai buscar uma segunda, uma segunda via para isso, que seria um modo de se comunicar com ele, caso ele não conseguisse. Mas a Uhum. gente conseguiu oferecer todo o tratamento para ele e ele conseguiu alcançar muitas coisas. Hoje, com 4 anos e meio, ele já escrevia, ele já estava tentando ler, ele escreve, inclusive, frequenta aula de inglês, ele escreve palavras em inglês, ele é super desenvolvido para o que era esperado e para o que tinha sido me passado, né? Que poderia não alcançar. Exato. Ele conseguiu alcançar tudo, né? Dentro do que ele não havia desenvolvido, porém sempre de uma forma tardia. Para ele as coisas acontecem depois. O desfraude foi tardio, né? Sim. O aprender a andar de bicicleta foi depois. As coisas acontecem, mas depois. Uhum. E é interessante, agora eu vi o comentário da Aline aí, né? A gente tem amigas acompanhando a gente aí, a Miriam, a Aline. A Aline é uma enfermeira que trabalhou comigo na Transul, em Porto Alegre, e ela colocou aí uma coisa muito importante, ela tem esse contato muito direto com a questão de planos de saúde, que também é um viés de trabalho dela, e ela colocou uma coisa muito importante aí, né? Que é essa nova legislação, onde não se limita, né? Não se limita mais às sessões de terapia, que era uma coisa que a gente Isso. conversava numa outra conversa, né? Que era um receio que a gente tinha, onde se limitava as terapias, né? E que não é nem um pouco favorável, né? Muito pelo contrário, a gente tem que incentivar o máximo possível essas crianças, né? Hoje a gente está tendo aí também uma questão de se descobrir o autismo de uma forma tardia, já no adolescente, no adulto, né? Porque lá atrás não se buscava ter esses tratamentos de forma adequada, né? A gente tem um outro colega aí, o Guilherme, que é apoiador da causa também, então tá aí conosco, ajudando a gente também a divulgar, a falar sobre esse tema, né? E eu acho que é de suma importância, assim, eu vou pedir de novo para quem estiver aqui na live,
Se puder, compartilha com os amigos aí, envia para os contatos do Insta, para a gente engajar mais pessoas nisso, né? Então, a Jo, ela teve esse reflexo, né, Jo, de perceber as dificuldades, principalmente lá do Vicente, que era uma coisa nova, né? E Sim, dar o encaminhamento para ele, ter o processo de ação frente às demandas que tu estava percebendo dele, né? exatamente. E Jo, como é que foi, assim, onde é que tu encontrou tua rede de apoio, assim? Porque isso também é uma coisa muito difícil, é a gente ter essa rede de apoio ao nosso lado, né? Porque muitas vezes as pessoas também entram em choque, seja da família, e não sabem muitas vezes como agir, como ajudar, o que fazer, né? Como é que foi para vocês? Na verdade, foi uma coisa que a gente pega todo mundo, né, de surpresa e a gente se adequou, na verdade, todo mundo junto, todos passaram por um processo junto, né? Mas a minha rede mais direta é a minha mãe, né? E a gente sempre se adequou junto, a gente recebeu as informações junto, ela sempre acompanhou, embora o papel todo de levar e participar ele seja meu, né? Mas a gente sempre estende para a família os manejos e possíveis, né, crises que podem acontecer e dificuldades que a gente vai ter no caminho. No Mas decorrer, né? hã? No decorrer, né, do percurso aí. Exato, porque é uma coisa que é uma situação que ela oscila. O autismo ele é diferente, autismo é autismo, mas é que nem a gente comentou na última live, inclusive com o Guilherme, a questão de qual que foi feita uma pergunta, qual era o autismo mais grave, ou alguma coisa assim. Depende do ponto de vista, né? Pode ser que, né, o, o grave não seja tanto, E e também do depende de como incentivo, né, Jo? Do é, incentivo, assim, o que eu percebo de fora, né, como profissional, é que o incentivo ele faz toda a diferença, né, no meio dessa criança. E quanto mais precoce ele é, muito mais ganhos a gente consegue atingir, né? exato. Porque não mudou nada em ter o laudo impresso, o papel, do que a gente já fazia desde 1 ano e 6 meses. Não muda. O laudo, ele te Sim. dá direitos. Você tem direito a benefício, LOAS, você consegue fazer carteirinha, tem o CID, te dá os direitos ali. Mas até se chegar nele, leva-se uma vida já como se tivesse, de fato, o laudo, né? É através do desfecho das terapias que a gente vê se é e se não é. E essa questão da rede de apoio, como foi um processo, não vou dizer difícil para mim, mas eu tinha uma rede pequena, então eu tento fortalecer isso e ampliar isso de forma em que eu possa passar a minha experiência, que é o que eu vivo, mais o meu saber, né, e ajudar, né? Hoje eu sou vice-coordenadora do Moab aqui no município e agora eu recebi um convite para participar da associação, né, Que legal. de autismo do Litoral Norte. Então é uma coisa que vem crescendo, né? E se espera que agora, de cada 30 nascimentos, um, né, vai ser autista. Então, sei lá, daqui quantos anos aí todo mundo vai ter o convívio com alguém dentro do espectro, Sim, seja sim. independente do nível. Então, a gente tem que estar preparado. Eu acho que essa questão de levar informação, se falar no assunto, tem que ser diário. A questão de escola uma parte que eu vejo que ainda é muito complicada, porque quando a gente tenta passar isso numa escola, num coletivo, é visto como estamos rotulando um filho ou estamos rotulando uma criança. E não é, a gente quer deixar as outras famílias cientes, né, de que o Sim. filho daquela família tem um contato com uma criança dentro do espectro ou, né, autista e que em determinados momentos essa criança vai apresentar algum comportamento diferenciado para que essa, né, criança
esteja já preparado, porque eu acho que é daí, se parte daí já a inclusão, entendeu? A Com inclusão, certeza. a informação, porque eu tenho quase que certeza que, por exemplo, as famílias das crianças que convivem com os meus filhos não sabem. Sim, Eles devem ter talvez as queixas, né, de algum sim. comportamento inadequado que a gente está acostumado, mas que para eles pode ser interpretado de outra forma por não ter a informação, né? É por isso que Sim. essa parte de levar a informação e de fortalecer a rede de apoio e ficar sempre cobrando essa questão das políticas públicas, né, que tem a lei do diagnóstico precoce. As leis, elas estão no papel, elas não Não funcionam. estão sendo feitas, né? Não, É, a gente percebe isso um pouquinho de fora, né, Ju? Mas como é difícil ainda a gente trabalhar de uma forma de inclusão, né? Eu ouço muito falar, ah, se tá na febre do autismo, tudo é autismo. moda. Mas quantos dos nossos antepassados tinham autismo e simplesmente eram tratados como doidos, como psicopatas, como loucos, né? Excluídos da convivência familiar, excluídos da convivência com a sociedade, né? Simplesmente porque não tinham um conhecimento de causa, né? Assim como outras doenças em que se foi estudando e se foi percebendo que eram doenças, não era um uma desordem, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? Que não é que não existiam casos. Eles Sempre simplesmente teve. não se tinha conhecimento adequado para diagnosticar aqueles casos, né? Então, Jo, uma pergunta assim, como é que foi? Tu me falou ali que primeiro tu iniciou com as intervenções, né? Quando tu foste para a parte médica, né? Tu teve algum subsídio, algum auxílio, ou tudo isso tu teve que ir a próprio custo, assim? Sim, no início, né, e até há um bom tempo atrás, era tudo feito de forma particular, né? O Sim. custeio de tudo isso foi tudo feito de forma particular. E a gente tem ainda a dificuldade de muitas coisas ainda. Ambos têm plano de saúde, tá? Tanto ele quanto ela. Porém, eles têm um plano Uhum, distinto. Ele tem, né? Vamos falar para ficar, de repente vir até uma pergunta. Ele tem uhum. IP e ela tem Unimed, tá? Então, até por via disso, claro que agora teve essa questão que a gente passou aí pelo rol taxativo, né, que já foi Sim, comentado aqui, a gente passou por alguns ajustes que vão facilitar. Mas mesmo tendo o plano, e às vezes mesmo tendo as condições de pagar, a gente não encontra o profissional, né? sim, Porque se fala muito hoje na terapia ABA, Denver, e achar um profissional adequado que esteja dentro para fornecer um orçamento para que se possa entrar via judicial ou contra o plano de saúde para solicitar, não se consegue às vezes nem no município vizinho. sim, Então, o que já é diário de se fazer, tipo, hoje, eles eu acho que em questão de terapia, a gente só tem a quarta-feira livre, porque teve momentos já que a gente tinha até em domingo, que era a ecoterapia do Vicente. Então, ocupa todos os dias, e imagina ter que ainda se deslocar para um município para outro vizinho. lugar. E é uma coisa que, assim, ó, tá tendo muita procura, porque tem muito, é como eu disse antes, tem muita criança só com atraso no momento, né? Não só no sentido de que seja menos, Pouco, sim, sim, né? sim. Mas assim, tem muita criança que veio de uma pandemia, nasceu na pandemia, aí ficou em questão de isolamento, a criança não teve contato, a criança, então assim, os profissionais estão lotados. Tá Sim, tendo muita procura. Eu, por exemplo, tenho orçamentos da Giovana ainda que eu não tenho nem previsão, porque os profissionais não podem ofertar um orçamento se depois eles não vão ter espaço para oferecer o tratamento. Então, sim, a gente tem visto que, embora se tenha condições, muitas vezes a gente não consegue acessar o profissional, embora se tenha plano também é difícil. E
A questão das terapias de forma pelo SUS, né, do sistema público, é bem difícil também, porque aqui, falando do município, tem muita fila de espera, né, tem muita Uhum. criança esperando exame, esperando por neuro, esperando por terapia, inclusive na fila para iniciar com psicólogo, com fono, com terapeuta ocupacional. Então, é bem difícil mesmo. Quando vocês foram para a questão, porque a gente sabe que pode se utilizar de parâmetros de alguns exames para se medir quais são os atrasos e o que está afetando nessa criança, né? Porém, ainda se tem muita confusão do diagnóstico com outras patologias, né? Quando tu chegou já tendo uma certa certeza, né, de que se tratava do espectro, mesmo assim, tu sentiu dificuldade dos profissionais, assim, de fechar isso, de realmente abordar esse tema contigo? Como é que foi esse sentido? Do Vicente, ele era acompanhado de início, a gente começou com uma pediatra que levou para terapeuta ocupacional, que fomos para fono, que fomos para um médico ele não era neuro, mas ele era especialista na questão do desenvolvimento, que é o Dr. Ricardo, era bem conhecido, ele faleceu esse ano. E acompanhou o Vicente até o falecimento, né? E mais um Uhum, neuro. O Vicente passou na verdade, por 3 neuros até sair o laudo. uhum, Já a Giovana, ela teve o laudo em 15 minutos. Tipo, foi uma conversa muito breve, se avaliou o fato de o irmão ser, as características que ela tem ela tem muitas características, digamos, uhum, aparentes, né? Ela tem uma uhum, estereotipia, ela não faz o contato visual, ela balança muito as mãos, né? Que é uma estereotipia. uhum. Ela tem uma hiperatividade, ela está em constante movimento e é um movimento sem rumo, ela só caminha, ela perambula, o olhar é sempre um olhar sem rumo, vago, né? Perdido. E exato, Uhum. então assim foi mais rápido do que ele, né? Não sei se por conta de uma diferença de 4 anos, se foi profissionais distintos, mas teve Eu acho que essa até questão. a gente, né, Jo, a gente quanto profissional, assim, a gente tá passando por uma modulação diferente dentro das estruturas de educação, né? Então, Sim, se a gente pensar que quando nós fizemos o curso técnico lá ontem, né, a gente pouquíssimo se falava sobre isso. Né? Eu sim. não lembro de ter ouvido falar sobre transtorno do espectro autista quando eu fiz o meu curso técnico. Então a gente saía sem ter uma noção disso. Né? Então a gente também não sabia lidar. E cabe a nós, profissionais, estarmos em constante busca pelas novidades que vêm surgindo, pelas atualizações científicas, né? Tanto de tratamentos como de cuidados, né? Quanto de até de suporte, porque nós somos uma rede de apoio também para muitas famílias, né? Então, hoje a gente percebe, hoje eu chegando no fim da graduação, eu percebo o quanto de outras coisas estão sendo abordadas, o como nós, profissionais, estamos sendo preparados para estar próximo dessas famílias com um olhar mais atento, né? Não aquela coisa, aquela família está chegando aqui de novo. Tá, mas por que ela está chegando aqui de novo? O que tu fez de diferente, né, para tentar resolver o problema dela para que ela não tivesse aqui de novo, Retorno. né? Então, quantas vezes, de repente, tu com o Vicente também, né, procurou, falou aí que ele passou por 3 equipes médicas distintas, né, para então conseguir encontrar uma forma de tratamento, um diagnóstico para ir prosseguir com as intervenções, né? O quanto isso retarda também o acompanhamento, né? Quantas famílias esperam esse laudo para daí dar o início às terapias, né? É porque chegou até num determinado momento, dava-se a entender que eu estava só em busca do laudo, entendeu? Eu estava só atrás disso. Sim. E não, até porque a dificuldade ela estava comigo e para mim, no sentido que não é autista.
deficiente não é, ele tem só atraso, tá? Mas ele chegava na escola, ninguém conseguia acessar ele, não se conseguia fazer uma atividade. Com ela, a mesma coisa, falando, né, de ambos agora. E aí eu devolvi essa questão pro neuro, digo, tá, tudo bem, estamos fazendo terapia, viemos aqui, não é, mas assim, a gente continua com as dificuldades e mais. Além das que eu já tinha mês passado, eu ainda tenho mais 2 ou 3. Então, por isso a questão de termos passado por 3 neuros, porque não que se quisesse um laudo, até porque não iria mudar a questão de frequentar as Sim, terapias, não ia mudar, mas uma questão de buscar entender o que estava acontecendo para poder oferecer, de fato, o que ele precisava, sim. porque tinha todas as características e levava uma vida como tal, com todas as... Eram 6 profissionais diferentes que atendiam ele. Então, Uhum. cada um na sua. Então, de fato, se tinha as dificuldades, se tinha os profissionais, só não se tinha o laudo que dizia, não, e vamos facilitar as coisas, porque acaba que não se tem direito a nada. Você vai solicitar um monitor escolar, por exemplo, sem laudo não se consegue, mas a necessidade está ali. Ela não deixou Sim, de existir porque não veio no papel. Vai se solicitar, sei lá, um outro direito, um passe livre, alguma coisa assim, não vai porque também não tem, embora haja a necessidade. Então, para ele foi mais demorado, ela não foi, na verdade, né? E os exames que tu chegou a perguntar alguma coisa ali, eles pedem, na verdade, assim, geralmente o BER, a audiometria, para descartar se a criança, por exemplo, não fala por algum, déficit algum auditivo, né? ou uma dificuldade, ou até uma redução, né, uma perda auditiva, alguma coisa assim, e pedem geralmente um eletro, né, para ver Uhum. se não tem alguma, porque às vezes a criança acaba por batendo a cabeça muito, porque eles podem, né, ter Sim, esse de ficar batendo a comportamento, né? cabeça, e isso, então eles pedem, mas geralmente alguns, não que o diagnóstico se venha a partir desses exames de imagem, esses exames específicos, assim, porque isso é bem comportamental, é avaliado o comportamento, né, e em cima disso se faz o... Até agora mudou, tem o laudo antes era F84, agora já mudou, então agora ele tem mais uns complementos em cima ainda, né. A É, a gente a Giovana já partir, tem um laudo atualizado e ele ainda não, digamos, né? Porque agora a consulta dele é em sim, setembro em Porto Alegre, então aí pode ser que venha já com o CID novo, né? a gente teve uma boa atualização no CID-11 aí, né, que a gente conseguiu Isso, incluir bastante coisa. Então, algumas outras patologias que ainda eram vistas como não definidamente, né, a gente tentava encaixar dentro de outras, assim, subclasses, né? Então, agora não, a gente tem muitas aí patologias que realmente foram reconhecidas como um diagnóstico, né? E isso também isso. facilita o acesso a gente promover a saúde para essa população, né? O Então, F84 é o autismo infantil, né? Ele só isso, autismo infantil. Então ele fica muito vago, né? Se for falar em necessidades, o que que a criança precisa dentro disso, né? Então hoje já a gente já, que bom que a gente sofreu essa alteração, né? com A gente certeza. tem, a gente tem passado por algumas conquistas, né? Só que tem muita coisa, inclusive antiga, que não sai do papel. E já é cansativo para as famílias e para a própria criança, porque a criança, eu tenho a visão do meu. A minha ainda é pequenininha, né? Mas eu digo assim, o Vicente, tenho para mim assim que ele acha que todas as crianças, todos os amiguinhos, todos os colegas frequentam as terapias. Ele Para ele é acha que natural. para ele é comum, é natural, né? Então, ele, eu acredito que ele tenha essa visão de que todos vão, né? E já é muito difícil para nós, que a gente acaba se envolvendo, difícil para eles, imagina ainda ter as leis, existirem as possibilidades e a gente tem que estar martelando em cima de uma coisa que era só cumprir, digamos, né? Tá ali, é só executar.
Não precisaria estar se indispondo numa escola, se indispondo para conseguir um exame, se indispondo para conseguir um laudo, sabe? Um passe livre, um direito a fila preferencial, o que for. Já é tudo Sim. tão cansativo, se cada um fizesse seu papel, e se as coisas andassem como tem que andar, já seria meio caminho andado, né? Bem mais fácil as coisas. Com certeza, com certeza. Eu acho que dentro disso também a gente foi ganhando algumas visibilidades com alguns. A gente tem aí um defensor dentro da mídia, né? Que é muito forte nisso, né? Que é o Mion. Então, Sim. ele acabou promovendo muita visibilidade dessa patologia, desse espectro, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer ficar visível, né? Eu acho que a gente precisa mostrar que existe, né? Que tá aí, mas que uma vida pode acontecer, né? A pessoa não precisa ficar trancada dentro de casa, a pessoa não precisa ficar sem socializar, muito pelo contrário, né? Hoje a gente consegue atingir aí uma qualidade de vida para essas crianças, esses adolescentes, de uma maneira muito boa, né? Eu queria que tu deixasse aqui para a gente não se alongar muito, que eu escutei o chorinho da tua pequena aí. Sim. O que tu daria de dica, né? Primeiro, para a família ficar atenta, né? Ah, eu tenho um bebê, eu tenho uma criança pequena. O que pode ser os sinais de alerta, né? Para a gente, opa, vou sinalizar para o meu pediatra, vou sinalizar para o meu médico da minha unidade de saúde da família, né? Durante a consulta de puericultura, durante um retorno dessa criança. O que a família precisa ficar atenta aí para a gente fazer esse diagnóstico precoce? O que eu sempre escutei é aquela coisa assim, cada criança tem seu tempo, né? A gente sabe que sim, nenhuma criança é igual a outra, cada criança tem o seu tempo, mas a gente sabe que existem os marcos do desenvolvimento, as fases, as habilidades que a criança atinge e alcança dentro de cada faixa etária, de cada idade, né? Eu acho que é mais ou menos ficar atenta a isso, né? Ver se a criança está se desenvolvendo dentro daquilo ali, que aquilo ali é o mínimo do esperado, já, né? A gente consegue se basear por ali. Eu vou fazer um E adendo rapidinho aqui a essa tua fala, né, dos marcos de desenvolvimento. Então, pessoal, para quem tem filho ou vai ter filho, dentro da caderneta ela mudou o layout agora, eles lançaram uma caderneta nova. Mas toda a caderneta da criança, ela tem lá nas suas páginas, quase no meio dela, as listas dos marcos de desenvolvimento para cada idade. Então, onde é normal acontecer, né, no marquinho amarelo ali, ela vai estar grifada dentro daquele período de idade. E quando passar daquilo, ele vai se tornar uma linha mais escura, né, avermelhada, quer dizer, é um sinal de alerta. Então, se essa criança não desenvolver esse marco até uma próxima consulta, a gente vai ter que entrar com algumas intervenções, a gente vai ter que fazer alguns ajustes dentro disso, né? Então, a caderneta de saúde ela é acessível a todos os pais e mães que têm filhos. Se por acaso vocês não têm em mãos essa caderneta, vocês podem procurar uma unidade básica de saúde próximo das suas casas. E às vezes acontece de estar em falta quando o bebê nasce, né? Então, às vezes sai do hospital sem essa caderneta, mas vocês podem procurar na unidade básica de saúde perto de vocês, que for a referência de vocês, para vocês terem em mão. Ela não é simplesmente um registro de vacina, né? Ela é uma caderneta, ela é bem completa. é, hoje ela é a caderneta de saúde da criança, né? Ela tem uma vasta quantidade de informações, inclusive na caderneta atualizada ela já fala sobre o autismo, né? Alguns sinais de alertas aí, a síndrome de Down, o autismo, então que são coisas que a gente precisa ficar atento, né, na nossa criança. E essa questão que tu falaste de cada criança tem seu tempo, A gente, eu ouço muito com a Ana Clara. A Ana Clara, ela é uma criança extremamente desenvolvida em questão de motricidade fina, enfim, ela faz tudo.
Porém, ela tem esse atraso na fala. Ela não é falta de estímulo, porque aqui em casa todo mundo fala muito. Mas ela tem esse atraso na fala, né? Então, algumas intervenções, por exemplo, que foram nos orientadas, né, dentro da pediatria, foi a gente inserir ela em atividades coletivas. A escolinha, né? Um ambiente onde ela vai interagir com outras crianças, né, nesse primeiro momento, para a gente verificar se ela vai ter um progresso, já que ela não apresenta nenhum outro déficit, né? E a gente vê como ela vai reagir. Então, sim, a criança tem o seu tempo? Tem. Mas a gente também tem que estar atento para oferecer a oportunidade dessa criança melhorar essa dificuldade que ela está tendo, né? Porque talvez assim, ó, e chegar numa fono, chegar num terapeuta ocupacional, não quer dizer que vá se, né, que vá se ter um laudo, que a criança vá ser diagnosticada com alguma coisa. Às vezes é só um para de fato recuperar uma fala ou desenvolver ela ou melhorar, que é a questão que o Vicente está agora da pronúncia correta das palavras, né? Então, Uhum. não quer dizer que procurando um profissional ou fazendo uso de um, né? Às vezes a criança só precisa que seja estimulada. Para isso tem psicólogo, tem fono, tem terapeuta. O terapeuta ocupacional ele organiza muito a questão do brincar, né? Do Sim, brincar, do contato visual, resgata muita coisa, né? Então é um profissional também que se a criança não brinca adequadamente, não faz contato visual, tem um brincar mais restrito ou não brinca com o brinquedo da forma com que deve ser, né, utilizado, ela também está aí. Então, é coisas que se inserem ainda mais agora com essa questão de pandemia, as crianças ficaram em casa, sim. né? Não Então, tiveram esse tem que ficar contato, atento. né? É, Independente da mãe ou da família do pai acreditar que existe, cada criança tem seu tempo, que a gente sabe que tem, existe, que nem tu falaste ali da caderneta, e no mais, assim, ó, qualquer sinal que se acha a criança está apresentando, ou que tem alguma coisa acontecendo, transporta para diante, leva para o pediatra e se investiga, né? Eu acho que é bem por aí. Quanto mais cedo, melhor, porque tem a questão da neuroplasticidade cerebral deles dentro dessa idade agora, que quanto antes, melhor, né? sim. Então, quanto mais estímulos receber agora de forma adequada, sendo autista ou não, tendo TDAH ou TOD, enfim, se faz necessário. Então, Com e certeza. essa caderneta que tu mostrou, inclusive tem participação da formulação, né, do Dr. Ricardo, que acompanhou o Vicente. Tem o nomezinho dele bem no rodapé ali Quando, embaixo. quando tu falaste, eu na hora eu É, linkei. Que bom que ele teve a oportunidade, né, de sim, sim, ele teve essa frequentar também participação. profissionais que têm um feeling, né? No caso, o doutor Ricardo, infelizmente, não está mais com a gente, mas que a gente possa, né? Eu acho que o intuito também desse projeto não é só instigar as famílias, né, a terem conhecimento, mas é instigar os nossos colegas também a cada vez mais buscar, porque independente da área que a gente trabalhe dentro da enfermagem, dentro da medicina, dentro da nutrição, seja ela qual for, dentro da área da saúde, em algum momento a gente vai se deparar com um paciente que tem o espectro, né? E a gente também tem que aprender a trabalhar com eles, a respeitar o limite deles, né? A acolher as demandas deles, né? A gente fala muito a palavra humanização, né? Só que eu acho que a palavra humanização ela é linda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que vem muito da gente se debruçar, estudar comportamentos, patologias, para que a gente possa oferecer esse cuidado humanizado, né? E é muito difícil a gente falar em empatia, mas o processo da empatia, ele é difícil, né? Tu se colocar no... Eu, Ana Paula, me colocar no teu lugar, Josi, mãe de dois autistas, enfrentando uma rotina frenética de terapias a semana toda, enfrentando julgamento, preconceito, né? Enfrentando que dá a cara a tapa, tendo que ser aquela mãe que bate o pé, né? Que passa a ser aquela mãe chata, né? É difícil a gente se colocar Sim, nesse lugar, né? E aí a gente, quantas vezes a gente não ouve dentro do ambiente? Ah, ela vem, ela de novo.
né? E aí bate naquela tecla que eu falei anteriormente, mas o que que tu fez de diferente para que ela não precisasse voltar de novo, né? Exato. Então, além da gente informar a população em geral, eu também tenho esse intuito de tentar movimentar os nossos colegas para a gente fazer essa troca e melhorar o nosso serviço, né? Seja em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Seja no atendimento primário, lá na atenção primária, na unidade básica de saúde, seja meus colegas do atendimento pré-hospitalar, sejam meus colegas lá do intra-hospitalar, né, nos diferentes setores que a gente enfrenta, mas que a gente tem esse olhar, né, não precisa ter alguém do lado da nossa família que passe por essa situação para que a gente entenda. A gente precisa conhecer a realidade e informar as pessoas como funciona, para que elas tenham um pouquinho de noção de que não é essa maravilha toda, né? E que a gente pode ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, né? Desenvolver um pouquinho mais essa questão do apoio, né? Porque não é uma situação tão simples, né, Jo? Não, não. E até uma questão tipo, tu, Ana, levar essa informação, que é o que tu tá disponível a fazer agora, você depositar uma informação em mim e eu não levar adiante ou não dar uma continuidade para ela, também fica como se, que é aquela coisa, você contar com o próximo para que algo seja feito, né? A gente, aí se, por exemplo, se, se eu abraçar aquilo que tu me fala, fazer algo com a tua informação, tentar modificar algo, né, dar continuidade, levar adiante, tu não vai precisar voltar a mim e bater de novo naquela tecla. Então, por isso que eu acho que, às vezes, aqui a gente até faz todos os informativos, a gente informa pais, mães, escola, só que o que é feito com essa informação, às vezes não é feito nada. E o problema continua, e a questão continua, e acaba que a criança é prejudicada, a família também é, por conta de algo que não tem nada a ver. Porque foi É, dado, né? Ainda tem mais essa ainda, que é difícil, é tão difícil o acesso à informação. Mas aqui também tem acontecido muito a pessoa receber, né? A escola receber e tal, a informação e não fazer nada com aquilo. E aí a gente retorna e retorna e retorna. Às vezes eu como mãe do Vicente, às vezes como mãe da Giovana, às vezes indo como representante do Moab para ajudar outra mãe de algo que já foi falado mil vezes, entendeu? Então, sim, contar com um outro para que algo também saia do papel e vá para a prática mesmo, que é o que a gente precisa, na verdade, né? As leis estão aí, as palavras são muito bonitas, como tu falou, humanização e tal, mas a gente, de fato, tem que fazer valer, tem que pôr na prática. exatamente, É. exatamente. E eu acho que aos pouquinhos a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né, Jo? Estamos aí, né? É, estamos aí, estamos dispostos a isso. Eu coincidentemente, abracei esse tema lá na graduação, junto com meus colegas da graduação, e fui muito feliz com isso, porque também me abriu para outras situações, né? Às vezes a gente passa por algumas coisas dentro da nossa vivência, né? Até como pessoa, nem tô falando profissionalmente, e a gente também não sabe como agir frente a isso, né? Como dar seguimento a isso. Então, que a gente possa usar também essa nossa falta de algumas informações, mas que a gente seja um rede de apoio do outro, que a gente busque conhecimento um com os outros, né? Que a gente seja muito mais parceiros e menos, né, competidores. Eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura também, né? Eu acho que a gente como seres humanos, estamos aqui todos para aprender uns com os outros, né? E que a gente possa transmitir cada vez mais isso para as pessoas. Eu sou muito grata por tu ter disponibilizado esse tempinho para estar aqui, abrindo esse trabalho junto comigo. É uma honra, uma alegria muito grande ter você, principalmente por te conhecer previamente ao Vicente, né, e saber a grande profissional que tu é tecnicamente.
a pessoa tão humana e tão empática que tu é, porque tu faz uso dessas duas palavras no teu dia a dia e ver que tu abriu mão também disso, né, da tua vida profissional para estar aí abraçando a causa totalmente dos teus pequenos. Então, Sim. isso é uma doação enorme que eu admiro imensamente em ti, tá? Então, que fica aqui o meu agradecimento, tá? Pela tua dedicação também em levar informação para outras pessoas, para estar à frente de movimentos que mudem essa nossa realidade. Essa é a nossa intenção, na verdade, né? A questão de levar a informação e levar adiante, fazer, talvez, fazer pelo outro aquilo que em determinado momento eu não tive, né? Exato. Que é um acolhimento, é uma questão de alguém sentar e escutar, te dar um norte, que você recebe um tanto que a gente luta por isso, a gente luta por um espaço que, ao receber um diagnóstico, alguém sente contigo e te encaminhe para O onde tu que que tem eu que ir faço sempre, agora? pensa, e a gente luta muito pela questão do apoio psicológico para os pais, Para a né? família, né? Que 90, que nem o Guilherme mesmo que está assistindo aí fala, 97% é as mães, né? Ele faz parte dos 3%. Geralmente é a mãe que se envolve, né? O Guilherme Sim, faz parte dos 3% aí. é, E, mas é uma coisa que a gente está aí de fato mesmo para fazer isso aí, para plantar sempre a sementinha e principalmente seguir regando, né? Para colher isso, os frutos. isso É. mesmo. E a E gente eu vai te colher. agradeço, né, pelo espaço, porque é um assunto que de fato, não por ser meu, né, por ser dos meus filhos, mas é um assunto que tem que ser falado. A gente Tem, precisa, com precisa desse certeza. espaço, precisa ser falado, precisa cada vez mais, porque a estimativa é essa, né? Cada vez mais vai se ter crianças com atraso, com dentro do espectro, seja ele o nível que for, moderado, severo, leve, enfim. E a gente tem que estar preparado como ser humano para enfrentar isso lá fora, numa pracinha. Não olhar para uma mãe de forma, você não deu educação, birra, é birrenta, mal educado. Não, de repente se aproximar, oferecer ajuda, tentar entender o que está acontecendo, né? Porque acaba que vai fazer parte, né? Vai fazer parte. A gente não Exatamente, tem que estar preparado. exatamente. Eu que te agradeço, então, pelo espaço, mais uma vez. Imagina, a gente tá, que a gente possa levar isso mais à frente, tá? Tô muito feliz. Queria agradecer também quem participou aí com a gente, quem nos ouviu, quem compartilhou, que a gente possa continuar falando sobre isso, que a gente tenha mais vozes aí falando sobre esse tema tão importante e que a gente veja, deixe um futuro melhor para, quem sabe, nossos netos, né? Quem sabe quando os Exatamente. nossos netos enfrentarem esse problema, né, eles não encontrem tantos degraus para ter que subir, né? Que seja uma escada, que não seja uma escada, seja uma rampa, né? Que tenha essa Exato. acessibilidade. Exatamente. Bem boa essa colocação. Tá bom, pessoal? Beijo, Jô, beijo todo Beijo, mundo que obrigada. esteve presente aí, que contribuiu com a gente. Tá bom? Fica. Um É isso aí, abração. obrigada, pessoal. Abraço, beijo. Tchau, tchau. Tchau.